Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus e que as energias da espiritualidade se façam presente entre nós, hoje e sempre. Falaremos hoje sobre o passe, uma das terapias muito usadas nas casas espíritas. Quando não nos sentimos bem, nós vamos tomar um passe. Vamos falar da sua importância, vamos falar os tipos de passe e para que serve o passe. Desde o momento em que decidimos ir ao centro espírita, os espíritos de luz nos acompanham. Na chegada ao centro, a segurança espiritual no portão de entrada, que existe uma segurança, um aparato grande de segurança na espiritualidade. Aos que são videntes enxergam, aos que não são videntes, eles não percebem esses espíritos que ali estão na segurança. E se preciso for, eles afastam aqueles irmãozinhos que porventura estão nos acompanhando, deixando-os do lado de fora do centro. Eles não permitem aqueles espíritos que estão nos obsidiando entrar juntamente de nós. Eles afastam e deixam lá do lado de fora. Lá eles estarão nos esperando na nossa saída. Mas como nós, para ninguém se assustar, se nós nos mudarmos energeticamente, ao sairmos do centro já mais harmonizados, eles nem sequer vão notar a nossa saída do centro e não estarão mais conosco. Ao passo que se nós ao sairmos do centro já nos desequilibrarmos, eles vão nos sintonizar novamente conosco e vão nos acompanhar. Na entrada, no salão de palestras, nós recebemos uma carga de energia para nos harmonizar e para ficarmos todos sintonizados no mesmo padrão vibratório. E assim, recebermos o atendimento no salão. Porque ali, no salão, durante as palestras que estamos assistindo, que nós recebemos a assistência da espiritualidade. Por isso, a importância de estarmos em prece, para sermos atendidos naquilo que fomos buscar, ou do que estamos precisando. Às vezes, na nossa análise, nós achamos que estamos precisando de algo que não é aquilo exatamente. Mas a espiritualidade sabe de todas as nossas necessidades. Aquele que possui evidência, ali durante a palestra, dá para observar os enfermeiros, médicos, macas, um monte de aparelhagens em cada cadeira dos que realmente necessitam. E quando entrarmos, seremos direcionados àquela cadeira que já está nos esperando para o atendimento. O passe, se nós vamos olhar no dicionário, vamos ver que é um ato de passar as mãos repetidamente ante os olhos de uma pessoa para magnetizá-la, ou sobre parte doente de uma pessoa para curá-la. E o passista é assim um termo que para os espíritas designa médium que aplica passes. Nós vamos repetir bastante, falar muito em passe e no passista também. E no espiritismo, o passe caracteriza-se por uma transmissão de fluidos
do médium passista que é assistido pela espiritualidade superior. Transmite esses fluidos de reequilíbrio para o atendido ou para o paciente em clima de prece. Para que o passe tenha um resultado positivo, 3 itens são importantes. O primeiro item são as qualidades morais do passista, daquele que aplica o passe. Tem que ser, no mínimo, um trabalhador qualificado, que estudou e se preparou para esse trabalho de amor. É fundamental, esse médium passista, o cuidado com a sua saúde física, pois ninguém consegue dar o que não possui. Se nós não estivermos médiuns passistas, equilibrados, bem de saúde, com o coração cheio de coisas boas, nós não teremos como passar isso para aquele que está recebendo o passe. Durante as horas que antecedem o serviço, o passista deve levar muito a sério a alimentação. Deverá ser uma alimentação leve, para que na hora do passe também não fique aquele desconforto, né? Do estômago estar pedindo comida. Ou também não comermos uma feijoada muito pesada, uma comida pesada, que vai dificultar a nossa digestão e vai nos atrapalhar no momento do passe. É inaceitável também a ingestão de álcool, o uso do fumo, de tóxicos, porque isso fica impregnado em nós, os passistas, e vão passar para o paciente. O segundo é o merecimento, que é a lei de ação e reação. Aquele que vai no centro espírita, ele tem que ter o mérito daquilo que ele está querendo. Não é simplesmente querer, é merecer. Isso é muito importante. E a terceira é a receptividade do paciente. É a parte que cabe a cada um dos que vai buscar esse recurso na casa espírita. Quando entramos na casa espírita para assistir uma palestra, somos recebidos por essa equipe espiritual da casa, como eu falei anteriormente. Sentado enquanto vimos a palestra, eles nos analisam para conhecerem as nossas necessidades e como eles poderão nos auxiliar. Por isso, da importância, repetindo, de estarmos em prece, estarmos em harmonia com as energias do ambiente. No momento de passe, é importante a atitude mental positiva de cada um dos pacientes, meditando sobre a palestra que ouviram, na disposição de mudar certos hábitos negativos. Veja como é importante o silêncio naquela hora. Porque é importante nos fixarmos na palestra para não desviarmos a nossa atenção, estarmos concentrados para que os espíritos possam nos atender. Falaremos de 3 tipos de passe. É o que existe 3 tipos de passe. O primeiro é o passe magnético. É aquele cujo o fluido vital, as energias utilizadas ali, vem basicamente do próprio passista. Ou seja, é a energia que o médium passista despende e passa para
aquele que está recebendo o passe. Seria isoladamente como se falássemos um animismo de cura, porque é simplesmente do médium. Tem o acompanhamento dos espíritos superiores, mas não a interferência deles. Eles assistem, mas não interferem nesse passe. Esse passe visa o atendimento de problemas orgânicos, físicos ou perispiritual. Perispiritual é no nosso perispírito onde está o problema ali armazenado. O segundo tipo de passe é o espiritual. É aquele que se verifica pela doação fluídica direta dos bons espíritos, diretamente ao paciente, sem interferência do médium. Os pacientes não recebem fluido magnético do médium, mas outros mais finos e puros, trazidos dos planos superiores, da vida pelos bons espíritos que vieram assisti-lo. Na prática dos encarnados, contudo, a presença do médium, nesse caso, ele serve apenas como um canal dos fluidos espirituais. Porque vem do espírito, passa pelo médium, e o médium, com as suas imposições de mãos, repassa para o paciente. O espiritual, ele é destinado ao atendimento de problemas de ordem espiritual, principalmente em processos obsessivos ou decorrentes de desvios morais. E o terceiro é o misto. É o passe realizado nas casas espíritas. São os mais usados. E conta com a participação fluídica tanto dos espíritos quanto dos médiuns passistas. Veja que o primeiro é só do médium, o segundo é só da espiritualidade que passa pelo médium, e o terceiro é uma fusão da espiritualidade e do passista. Nos sugere que ser aquele onde o tratamento visa não uma, mas todas as partes do ser, ou seja, do corpo, do perispírito e do espírito. Os fluidos manipulados, eles não atingem só a nível perispiritual, só no perispírito, como eu disse, onde estão as nossas doenças, onde está ali arquivado as nossas necessidades, mas também as próprias células do corpo físico. E alcançarão igualmente a intimidade do espírito, ainda que por vias perispiritual. Porque passa pelo perispírito essas energias e vai para o espírito. Este passe também recebe o nome de mediúnico por alguns espíritas, em virtude da presença espiritual manifesta no fenômeno, o qual se dá, por vezes, de forma muito ostensiva e indevida através da psicofonia. Psicofonia é o médium que dá a passagem para um espírito de luz, nesse caso nos passe, para, através do médium, se comunicar com o paciente. É muito raro na sala de passes. Isso muito acontece em trabalhos mediúnicos, por isso que muitos chamam de passe mediúnico. E como é que é feita a aplicação do passe? Primeiramente,
devemos limpar a aura do paciente, para depois aplicarmos o passe. A aura é aquele campo energético que nos envolve, como fosse uma bolha ao redor de nós. Nas casas espíritas, essa limpeza ela é feita durante a palestra pela equipe espiritual. Veja novamente a importância de estarmos em harmonia, em prece na hora da palestra. Ali é feita a nossa limpeza das nossas cargas negativas, essa limpeza da aura, para que melhor possamos, depois, ao adentrar a sala de passe, somente dar aquele reforço do passe. O passe é usualmente transmitido pelas mãos, mas também pode ser feito pelo olhar, pelo sopro, ou à distância, por intermédio das irradiações mentais. Às vezes estamos na rua e nós vemos aquele irmão caído ou dormindo embaixo das marquises. Só olhar, não precisa nós chegarmos lá e fazer a imposição de mãos. Eles podem se assustar. Mas através do olhar, nós podemos emitir energias para aquele irmão. A distância, irradiação, pensarmos num irmão que está necessitado e que está longe de nós. É uma forma de darmos um passe a quem precisa. A transmissão e a recepção do passe, ela guarda relação com o poder da vontade de quem doa as energias do passista, aquelas energias benéficas, e também com as de quem recebe. Tem que existir a doação do médium, mas tem que ter a receptividade do paciente para que as energias se fundam. O passe, ele consiste na transfusão de energias que permite o fortalecimento de energias enquanto se processa o progresso moral. Isso são remédios que nós vamos tomando para nos manter, digamos assim, como sem dor até chegar à cura. O passe é um remédio até chegarmos à nossa transformação moral. É muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio de exercícios. Podemos, através de exercício, sermos um passista, através de estudo, mas principalmente sempre é através da vontade e do amor que temos que ter ao doar essas energias. Mas a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, essas é mais rara. E o seu grau máximo se deve considerar como excepcional. Não podemos esperar milagres através do passe, da imposição de mãos. Não devemos nunca querer saber o motivo do passe, para não sermos cúmplices, conscientes ou inconscientes do problema do paciente. Muitos médiuns que demonstram curiosidade, não podemos. Nunca devemos saber o porquê que aquele paciente está lá tomando passe. Se o paciente falar por si só, quanto à sua necessidade, devemos ser discretos, o passista, não alongarmos a conversa e nem aplicarmos o passe no chakra correspondente. Aplicarmos no chakra em que a pessoa está necessitada. Em geral,
Não sabemos as necessidades do paciente. Por isso, devemos aplicar o passe sempre no chakra frontal, que ele fica no centro dos 2 olhos, na testa. E ele tem o chakra sai pela frente e por trás. Então, tanto faz dar o passe pela frente como por trás do paciente. Por isso que esse chakra ele é o responsável por distribuir todas as energias para os outros chakras, para todo o organismo da pessoa. Após o passe, voltamos para o salão, para a prece final. Por que é importante voltarmos? Seria muito importante todos voltarem. Tem muitos centros espíritas que não usam essa prática de, após o passe, voltarem para o salão. Muito centro, após o passe, os pacientes já vão embora. É importante voltarmos, é mais importante voltarmos do que sairmos. Porque ao voltarmos para o salão, é como um remédio que nós queremos tomar. Um remédio para dor de cabeça. E pensamos que ao colocar o remédio na boca, tomarmos um gole d'água, engolirmos, já passa a dor de cabeça. Não passa. E ali, no passe também, é bom dar um tempo para que as energias surtam o efeito naquilo que nós estamos necessitando. A finalidade do passe, a aplicação do passe tem como finalidade auxiliar a recuperação de desarmonias físicas e psíquicas, substituindo aqueles fluidos deletéricos, aqueles fluidos negativos, cansados, por fluidos benéficos, renovados. Equilibrar o funcionamento de células e tecidos lesados. Promover a harmonização do funcionamento de estrutura neurológica que garantam o estado de lucidez mental e intelectual do indivíduo. Essas são as finalidades. A cura verdadeira das doenças, ela está relacionada ao processo de reajuste do espírito, que pode extrapolar o limite do tempo de uma reencarnação, sendo o passe apenas um instrumento de auxílio. É todo o processo de reajustamento. Se nós não nos mudarmos, não adianta ir na casa espírita receber o passe e sairmos de lá desarmoniosos. Sairmos pegar o carro, o primeiro que fecha. No trânsito nós já perdemos totalmente o equilíbrio. Então aquilo que fomos buscar, aquele passe, aquelas energias que nos transformou, vai tudo por água abaixo. A cura não se dá pelo passe, pura e simplesmente pelo passe. Não é o passe que vai curar. Podemos ser um processo que dure mais de uma encarnação, pelo reajuste espiritual do indivíduo. Sendo esse um simples mecanismo de auxílio. É tipo o passe é como um incentivo num corredor que está correndo e chega a pessoa, vamos lá, dá aquele incentivo e ele recupera, né? Ele consegue mais energia. O passe também é assim. São impulsos na nossa vida, mas nós é que temos que nos mudar. Para prevenir-se contra enfermidades ou perturbações não previstas nas leis de causa e efeito. É necessário que a pessoa defina e siga uma programação de melhoria moral,
intelectual, que seja de esclarecimento espiritual. Como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença, né, de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são dos reservatórios ilimitados das forças espirituais. As forças, os recursos, né, orgânicos, o sangue é limitado, mas as energias são ilimitadas. Tudo dentro dos nossos méritos. Alguns benefícios que essa troca de energia oferece, entre eles a harmonia, nos deixa harmoniosos, o bem-estar. Quantos que simplesmente pelo fato de chegarem no centro espírita já se sente bem. É o bem-estar daquelas energias. O equilíbrio. Às vezes estamos totalmente desequilibrados e depois do passe entramos em equilíbrio. A limpeza espiritual, aquela carga negativa, aquele mal-estar que nós estávamos sentindo energeticamente, saímos leve. A purificação, ele ameniza as angústias, as dores e a raiva, nos integra ao divino, nos conecta a Deus e retira de nós toda a energia negativa. O passe na visão do momento espírita. As pessoas que simpatizam com o espiritismo e que eventualmente frequentam os centros espíritas ouvem falar a respeito do passe. Os espíritos nos informam que há nos seres vivos uma energia especial, chamada fluido vital, fluido da vida, presente na natureza, absorvida pelos seres orgânicos e responsável pela sua vitalidade. Além do fluido vital, cada um de nós possui um perispírito, como falamos antes. Isto é, um corpo energético de natureza semimaterial, que serve de ligação entre o espírito e o corpo físico. E o fluido espiritual e o fluido vital, eles podem ser transfundidos de uma pessoa para outra, que é através do passe. O passe ele visa repor energias, higienizar o perispírito, imprimir harmonia nas relações psíquicas. É sem dúvida uma excelente terapia que dispensa o toque físico, estalos de dedos, respiração ofegante, palavras místicas, defumações. Ele dispensa tudo isso. É só através do pensamento e do amor que se dedica. O paciente necessita querer o auxílio, abrindo o psiquismo para a luz da espiritualidade superior. E o aplicador de passe precisa saber muito bem o que está realizando. O paciente tem que querer receber as energias. Senão o passista bate, a energia volta e o paciente acaba não recebendo. Por esse motivo, apesar de não ser nenhuma aptidão privilegiada, para transmitir o passe é imprescindível preparo técnico e emocional. Conhecida desde a antiguidade, a técnica
de imposição das mãos, muito utilizada por Jesus, recebeu do Espiritismo novas luzes que nos permite usufruir melhor todos os seus benefícios. Não é patrimônio do Espiritismo. Aliás, todas as verdades espíritas são patrimônio da humanidade, jamais exclusivo dos espíritas. O passe não resolve a essência dos nossos problemas, que via de regra se encontra no nosso modo de vida. Ele é um medicamento precioso, porém a cura real só é encontrada pela modificação dos nossos valores e uma consequente alteração dos nossos costumes. Estamos repetindo para melhor fixar na nossa mente. Muita gente chega ao centro espírita desejando que as terapias espíritas solucionem, por exemplo, problemas financeiros. Não. Senão todos estaríamos ricos. Certamente o estresse oriundo das preocupações financeiras será aliviado pelos recursos espíritas, mas o problema econômico em si só será resolvido pela própria pessoa, agora mais lúcida para encaminhar suas vidas. O passe é uma inesgotável fonte de luz, porque em última instância é o amor de Deus transfundindo de criatura para criatura. O passe pode diminuir a dor de uma pessoa, especificamente nos casos em que a causa da dor é espiritual. A combinação dos fluidos espirituais com o fluido vital do aplicador de passe revitaliza o paciente. Então, meus irmãos, que nesse momento nós sejamos merecedores de um passe que vem da espiritualidade maior até nós. E que, através da nossa mente, possamos usar essas energias e enviar para aqueles que amamos, para aqueles que sabemos que estão passando por necessidades, por dificuldades. Que Deus nos inspire sempre a sermos o seu representante nesse trabalho de paz, nesse trabalho de amor. Fazei de nós, Pai, sempre instrumentos do teu trabalho. Muito obrigado, meus irmãos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus seja uma bandeira sempre em nossas vidas, sempre na nossa caminhada rumo à felicidade, rumo ao crescimento. Fiquem todos bem. Até o próximo encontro nosso. Que Deus os abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado.